rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo. Notícias na Renascença, esta hora os destaques. Bruxelas vai promover fórum sobre integração de refugiados afegãos. O governo garante ter mecanismos para travar aumento do preço da eletricidade. Notícias na Renascença com Sérgio Costa. A Comissão Europeia vai promover em setembro um fórum sobre a reinstalação de cidadãos afegãos. A informação foi avançada pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no final de uma reunião em Bruxelas que juntou os ministros do Interior da União Europeia. A Comissão Europeia irá realizar em setembro um fórum de alto nível sobre reinstalação de cidadãos afegãos. E Portugal irá participar neste esforço de reinstalação, concordando plenamente com aquilo que a comissária Ylva Johansson identificou como grupos mais vulneráveis: as mulheres, as crianças, os ativistas de direitos humanos, no sentido geral, os jornalistas, segmentos como as mulheres juristas, designadamente as mulheres juízas. Eduardo Cabrita diz que Portugal tem recursos que permitem apoiar centenas de afegãos, mas garantiu que o nosso país não se compromete com números. Portugal nem nenhum país se comprometeram com qualquer número. O que Portugal reafirma é o seu princípio de participação e já fizemos o número que tinha sido anunciado inicialmente, que era um número de partida de 50 pessoas acolhidas, já hoje está superado. Até hoje há dificuldades operacionais, que aliás a partir de agora serão crescentes, de saída de pessoas do Afeganistão, mas até hoje já temos 84 pessoas que chegaram a Portugal. O ministro Eduardo Cabrita, no final de uma reunião em Bruxelas sobre a crise afegã. Mais à frente, nesta edição das 6, em destaque, a análise sobre o futuro do Afeganistão e o seu relacionamento com a comunidade internacional. O governo diz ter várias ferramentas para impedir o aumento do preço da eletricidade aos consumidores. Garantia do ministro do Ambiente. Em causa estão os custos de produção, que aumentam diariamente no mercado ibérico. João Matos Fernandes fala em almofadas que vão permitir travar o aumento do preço junto dos consumidores. Nós temos muitas almofadas que estamos obviamente a utilizar e que vamos utilizar para reduzir o preço da eletricidade, ou melhor, para inibir o aumento do preço da eletricidade aos consumidores. Nós temos aqui uma vontade muito grande, sem qualquer promessa, de fazer com que a eletricidade não aumente. Ainda reduziu-se em 11% desde que somos governo. Agora, é óbvio que o aumento da eletricidade na produção é um fator que inibe a possibilidade de nós podermos reduzir o seu custo. Temos, de facto, muitas outras almofadas para poder contrariar. O ministro João Pedro Matos Fernandes. Covid-19, há quase meio ano que o número de internados em cuidados intensivos não baixava de forma tão acentuada. Há menos 13 internados em cuidados intensivos. É um número equivalente ao de vítimas mortais nas últimas 24 horas. Hoje Portugal registra 13 mortes e mais de 1.900 novos casos de infecção. E 70% da população europeia já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid. Anúncio feito pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, defende, por outro lado, a necessidade de os Estados-membros fazerem mais pelos países com a maior dificuldade no processo de vacinação. Sobe para 4 o número de pessoas que morreram nos Estados norte-americanos do Louisiana e Mississippi na sequência da passagem do furacão Aida. A confirmação é das autoridades locais, enquanto se mantêm os esforços para resgatar mais vítimas, sobretudo nas áreas alagadas e isoladas. O presidente norte-americano Joe Biden admitiu nas últimas horas que é previsível o aumento do número de vítimas mortais. Tempo agora, Pedro Azevedo, para os destaques da Bola Branca. Atenções, claro, para o último dia do mercado de transferências. E Nuno Mendes é o grande protagonista do último dia do mercado. O defesa esquerdo do Sporting está a ser negociado pelo Paris Saint-Germain. Todos os detalhes em Bola Branca.
Também as cedências do Sporting de jogadores como Sporar e Joelson. O Benfica, muito ativo neste último dia, contratou Valentino Lázaro e arrumou a casa cedendo 6 jogadores e rescindindo com Samaris. O Porto também cede, mas fica com Corona e Luís Dias neste último dia de mercado. Ficou também hoje a saber-se que Pedro Gonçalves Pote foi dispensado dos trabalhos da seleção devido à lesão a 11 dias de um clássico que já tem hora e data. 11 de setembro, 8h30 da noite, o Sporting Porto. Temas para ampliar em Bola Branca, às 6h15. E passam praticamente 6 minutos das 6 da tarde. E nesta tarde em destaque uma das notícias, terça-feira 31 de agosto, o dia que ficará para a história como o dia que termina a intervenção norte-americana no Afeganistão, aliás, a mais longa história de guerra dos Estados Unidos. E põe-se uma pergunta, Sérgio, como será o futuro? Bom, o Afeganistão pelo menos vive esta terça-feira o primeiro dia em 20 anos sem qualquer soldado norte-americano no seu território, sendo que os últimos aviões dos Estados Unidos já haviam deixado Cabul na última noite. Desta forma, os Estados Unidos colocam um ponto final na sua presença no Afeganistão, dentro do prazo limite fixado por Joe Biden, este 31 de agosto, por forma a completar a saída total do país. Mas a marcar os últimos dias está o atentado do aeroporto da semana passada, da autoria dos terroristas do Estado Islâmico de Khorasan, ISIS-K, na sigla em inglês, inimigos do novo regime talibã. E a pergunta-chave: vai Biden ter de trabalhar com os talibãs? Na análise do professor emérito da Universidade de Birmingham, Scott Lucas, fundador do site EA Worldview, na nova guerra ao terror declarada por Joe Biden, Washington vai precisar de colaborar com o novo regime talibã. Declarar simplesmente uma nova guerra ao terrorismo não resolve os problemas que se avizinham, porque com a retirada os Estados Unidos deixaram de ter ativos e estruturas no Afeganistão. Retiraram, não têm pessoas no terreno. Deixaram de ter os grupos e colaboradores com que tinham trabalhado até aqui. Esse quadro aponta para a perspectiva de, nesta nova fase, longe de desafiar o novo poder talibã, os Estados Unidos podem acabar a colaborar com o regime de Cabul, porque se é preciso informação e dados sobre o ISIS-K, o movimento talibã é o que mais sabe deste inimigo. They have to rely on Taliban sources, is that? Nesta luta contra o Estado Islâmico, ISIS-K, os Estados Unidos precisam de se socorrer dos talibãs, porque são os talibãs que dominam todo o território, com exceção do Vale de Panjshir, onde há resistência aos talibã por parte das tropas do Sr. Mansour. Nesta entrevista à Renascença, o fundador do site EA Worldview, Scott Lucas, sugere que a Joe Biden convém, para efeitos de política doméstica, declarar este grupo terrorista, Estado Islâmico de Khorasan, ISIS-K, como novo inimigo global. Penso que esta nova fase da guerra ao terrorismo, travada agora para lá da opção de colocar tropas no terreno, incorpora um elemento quase de distração. É que não ocorreu nenhum grande ataque terrorista de células do Estado Islâmico na Europa ou Estados Unidos desde 2017, com exceção dos chamados lobos solitários. Se houve terrorismo, foi no Afeganistão e países circundantes. E, de facto, o ISIS-K, fundado em 2015, é muito pequeno e sempre foi um grupo regional. Portanto, neste quadro, na perspectiva dos Estados Unidos, da União Europeia ou até do Reino Unido, não se gosta do que está a acontecer no Afeganistão ou na região nesta altura, mas tenho de ser honesto. Por razões de política doméstica, depois das dificuldades de Joe Biden na retirada, é mais fácil declarar o ISIS, Estado Islâmico, o inimigo global, e recuperar algum espaço político, não só depois do adeus a Cabul, como sobretudo depois da perda de 13 soldados norte-americanos a semana passada. Scott Lucas, cidadão norte-americano que também foi professor da Universidade de Teherão e em Beirute, olha para o futuro, elencando o poder negocial talibã e o papel da China e Rússia no futuro do Afeganistão.
Nos últimos anos, houve um diálogo fluido entre os Estados Unidos e o movimento talibã, desde as conversações de Doha, no Catar, na administração Trump, até o acordo recente de não atacar embaixadas, permitir a retirada sem incidentes. E esse diálogo até incluiu o número 1 de CIA a encontrar-se em Cabul com o líder político talibã Abdul Baradar. Mas nesta nova fase, se os Estados Unidos precisam do regime talibã para segurança face ao ISIS, qual é então o poder negocial talibã? É dizer aos americanos, se quiserem ajuda, nós ajudamos, mas o que é que vocês dão em troca? Têm de descongelar as contas do governo afegão, mais de 9,5 mil milhões de dólares, permitir empréstimos do FMI e renovar a ajuda externa, e depois então nós iremos ajudar. E se a ameaça prosseguir durante meses ou anos, o regime talibã pode também dizer, mas vocês vão ter que nos reconhecer diplomaticamente pela primeira vez. There has to be diplomatic relations for the first time. And as you note, there are other players that are in this. I think, China. E claro, há novos players. A China, já muito ligada ao Paquistão, na sua iniciativa económica, a nova Rota da Seda. E claro, Islamabad é também ligado aos talibãs. A Rússia vai também querer regressar ao Afeganistão. Russia would like to get back into the Afghanistan, after being expelled as the Soviet Union in the 1980s. Portanto, penso que a melhor maneira de pensar o futuro do Afeganistão é como se tratasse de um caleidoscópio com diferentes peças e padrões. O simplista padrão do passado, Estados Unidos contra os talibãs, foi substituído. O regime talibã passou a ser uma peça grande, os Estados Unidos também são uma peça grande, mas já não estão no centro do caleidoscópio. Importa estar atento ao que acontece na região, com os Estados Unidos a tentarem de novo ter algum tipo de influência no futuro, depois de, tenho de ser honesto, nos últimos meses terem desistido de ser influentes. Scott Lucas, em diálogo com o jornalista José Bastos e o caleidoscópio afegão, a partir deste 31 de agosto, declarações à Renascença do professor emérito da Universidade de Birmingham e fundador do site EA Worldview, a partir do Reino Unido. Uma entrevista ao Oscar ficará disponível em rr.sapo.pt. E é um tema a acompanhar nos próximos dias. Obrigado, Sérgio. Até já. Sérgio Costa com as notícias na Renascença. A informação está em permanência em rr.sapo.pt. Passam 12 minutos das 6 da tarde. Daqui a instantes sabemos como é que está o trânsito.